dia! Quer dizer, boa tarde! É que eu tô gravando cedo. Boa tarde, 7º ano, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa última aula da apostilinha Aprender Sempre, tá bom? Então, comparando duas grandezas, uma contextualização para a compreensão significativa dos números racionais. O objetivo da aula, comparar problemas que possuem a mesma estrutura de resolução, identificar grupos de problemas com a mesma estrutura de resolução e reconhecer a forma de modelar problemas com a mesma estrutura de resolução. Analise as afirmações a seguir. Michele possui R$200 em sua conta bancária, enquanto seu irmão, Cássio, possui 300. A relação entre o valor que Michele e o valor que Cássio possui é de 2 sobre 300, que é 2/3. Isso significa que a cada R$2 que Michele possui, Cássio possui 3. Isso, na verdade, gente, é a definição de razão, tá? Nós estamos relacionando, através de uma razão, 2/3, a quantidade da Michele e do Cássio. Então, a afirmação 1 está correta. 2. Luiz possui 40 lápis de cor em seu estojo, enquanto Amanda possui 20. A relação entre a quantidade de lápis de cor de Amanda e a quantidade de lápis de cor de Luiz é 2 sobre 1. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque olha lá. O Luiz possui 40 e a Amanda possui 20. Então, a relação do Luiz para Amanda é de 2 para 1. Por quê? Porque é metade, né? O dobro para metade. Então, aqui seria o contrário, né? A relação entre a quantidade de lápis de Amanda em relação a de Luiz. Não, aqui seria de Luiz em relação da Amanda. Então, essa está errada. Então, apenas, vamos circular aqui. Então, apenas a primeira está correta. Não, tá errado. Oxi. Apenas a comparação 1 estão corretas. Então, a letra D. Ok? Aqui é falando que a 1 tá errado. Ó, tá vendo errado. 2. Uma papelaria fez a seguinte promoção. 8 canetas por R$16. Calcule a razão entre a quantidade de canetas e o valor da promoção. Então, a quantidade de canetas é 8, certo? Sobre, a barra é sobre, tá, gente? Como se fosse uma fraçãozinha. O valor das canetas, 16. Então, a razão entre a quantidade de canetas, 8, e o valor, 16. Isso daqui, não sei se vocês conseguem perceber. Opa! Mas, na verdade, 8 é metade de 16. Então, essa é a razão 1/2, é a razão metade, ok? Certo? Muito bem. O que indica essa razão? Eu acabei de responder, indica metade, tá? Ok? E a gente pode também perceber o seguinte, que aqui, a cada uma caneta, eu vou pagar R$2, ok? Qual o número decimal que representa essa razão? Gente, 1/2 é igual a 0,5. Como que eu transformo? 1 dividido por 2, ok? Muito bem. Seria R$1 dividido por 2 dá 50 centavos. 3. Considere o enunciado a seguir. Se um carro viaja a uma velocidade de 60 km por hora, podemos construir a tabela a seguir relacionando o tempo com a distância percorrida. Então, 1 hora 60 km, 2 horas 120, assim por diante, tabuada dos 60. Agora responda. 1. Se um carro percorre 8 horas de viagem sem parar a uma velocidade de 60 km por hora, ele terá percorrido uma distância de... Gente, aqui, ó, é o vezes 8, tá? Então, na verdade, ó, 1 para 60 é vezes 60. Então, vou ter que fazer 8 vezes 60. 8 vezes 60... Na verdade, é só fazer 8 vezes 6 e aumentar um 0. 8 vezes 6 é 48, aumenta o 0. 480. Então, a resposta é letra... Questão 2. Quanto tempo levaria para fazer uma viagem de 360 km sem paradas com velocidade média de 60? Muito bem, agora é o contrário, tá? Eu tenho a distância, ok? E eu quero, então, saber o tempo, tá bom? Então, é ao contrário, eu estou aqui e quero saber esse. Então, basta eu dividir por 60. Então, eu vou ter que fazer 360 dividido por 60.
que vai dar 36 dividido por 6 é 6, então vai dar 60. Então, eu vou levar 6 horas, ok? Considere o enunciado e resolva 1 e 2. Uma professora de matemática planejou uma aula para explicar aos estudantes como funciona a redução proporcional do tamanho de uma cidade no mapa, utilizando o método da escala. Gente, vocês já pararam para pensar? Você já deve ter aprendido em geografia, né? Escala de mapa. Então, por exemplo, não tem como eu desenhar o estado de São Paulo realmente do tamanho que ele é, não cabe no papel, né? Então, você tem que ir reduzindo, tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem assim, por exemplo, 100 centímetros no real na realidade, vai ser 1 centímetro no desenho. Então, a escala seria 1 para 100. 1 centímetro no desenho são 100 centímetros, 100 centímetros é 1 metro. Então, 1 centímetro no desenho são 100 centímetros na realidade. Portanto, então, a escala seria 1 para 100. Tá? Isso é a escala. Para que a aula atendesse o objetivo proposto, a professora começou explicando que é necessário representar a escala por uma fração. E a operação de multiplicação de uma fração por um número natural será importante para compreender a atividade. Veja o exemplo dado. Questão 1. Confeccione um mapa para representar a cidade de Boa Sorte, obedecendo a escala de 1 para 2.000. Sabe-se que o ponto mais distante da cidade é de 8.000 metros. Sendo assim, qual será a distância do mapa confeccionado pelos estudantes? Gente, 1 para 2.000. Significa que 1 centímetro do mapa equivale a 2.000 centímetros na realidade, ok? Certo. Vamos transformar em metros? Então, eu sei que 1 centímetro na realidade, então, ó, metro, aqui eu tô centímetro, decímetro, metro, são 20 metros na realidade. Portanto, para saber esses 8.000 metros, basta fazer, então, esses 8.000 dividido pelos 20 metros, ok? Que vai, então, ter quantos centímetros eu vou usar. Então, ó, 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Corta 0 com 0 e aumenta 2. Então, vão ser 400 centímetros. Então, isso daqui seria, então, 4 metros. Ok? Mas imagina desenhar um mapa com 4 metros. Não foi muito agradável, né, gente? Muito bem. Questão 2. Usando a mesma escala da questão anterior, a distância real de outros 2 pontos é de 30 centímetros no mapa. Então, a distância é de... Bom, gente, eu sei que 1 centímetro são 20 metros. Só que eu quero 30. Então, é só fazer 30 vezes os 20. Ok? Então, 3 vezes 2, 6. Aumenta os 2 zeros. 600. Cadê meu lapisinho? 600. Ok? Muito bem. O prefeito da cidade de Firminópolis mandou um especialista fazer um levantamento no município e descobriu que a razão do número de médicos para o número de habitantes é de 1 para 3.500, ou seja, um médico a cada 3.500 habitantes. Sabe-se que há 7 médicos no município. Qual opção a seguir representa a população desse município? Bom, gente, se 1 representa 3.001, tá para 3.500 habitantes, quero saber 7. Então, é só fazer 3.500 vezes 7, ok? Vamos fazer? 3.500 vezes 7. Vamos lá. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5 vai dar 35, vão 3. Então, 7 vezes 5, 35, 5 vão 3. 7 vezes 3 dá 21, 22, 23, 24. 24.500. Então, ultrapassa 30.000? Não. Está entre 20.000 e 25.000? Sim. C. O número da população representa o número ímpar? Não. O número da população pode ser representada pela fração
3.500 sobre 100. Não. Muito bem. E a última página de hoje, quer dizer, dessa aula, né? Tereza observou em uma viagem que com 1 litro de gasolina, seu carro percorre 14 quilômetros. Isso significa que a razão entre o consumo e a distância percorrida é 1 para 14. Sabendo que ela percorreu ao todo 420 quilômetros, quantos litros de combustível gastou? Então é o seguinte, gente, eu sei que 1 litro faz 14. Só que eu quero saber 420. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer 420 dividido por 14. Isso vai saber, então, quantos litros foram gastos, ok? Muito bem. 14 para dar 42, dá 3, tá? Portanto, aumento 0 vai dar 30, tá bom? Vamos ver se tá certo? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12. 30 mais 12, 42, certinho? Então, aqui foram 30 litros. Considerando que o litro da gasolina estava a 4,60, qual foi o gasto nessa viagem? Então, agora eu vou ter que fazer 4,60 vezes 30. Ok? Vamos lá, será que a gente consegue fazer? Consegue, né? Eu vou multiplicar por 3, aí eu aumento um 0 e depois eu conto a casa com a vírgula, tá? Então, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, 8 vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Aumenta um 0 e conta duas casas. R$138. Ok? Facinho, né, gente? Facinho, facinho assim. E a gente acabou. Ok? Acabamos a apostila Aprender Sempre. Espero que vocês aprendam sempre, como nessa apostila, tá bom? Muito obrigada, um super beijo e até a próxima aula.